Meus queridos, começamos essa aula 39, voltando a falar sobre direito coletivo do trabalho. Nós estamos falando sobre os princípios do direito coletivo do trabalho, e o próximo princípio que passarei para vocês é o da adequação setorial negociada. Vejam aqui, é o limite jurídico da norma coletiva, somente podendo se estabelecer normas coletivas com direitos mais benéficos ao trabalhador. Olha que eu grifei os mais benéficos, porque agora com a reforma da reforma trabalhista, até me confundiu aqui, com a reforma trabalhista nós temos um problema sério com os direitos mais benéficos. Então vamos ao texto de novo. O princípio do direito individual do trabalho, da proteção, aplicação da norma mais favorável. E aí, de novo, olha só que interessante. Nós temos um princípio constitucional da norma mais favorável e nós temos uma reforma trabalhista que autoriza norma ou negociações coletivas que resultam em normas menos favoráveis para o trabalhador em algumas circunstâncias, e nós vamos conversar sobre isso. Perfeito? Então nós passamos a vida inteira estudando o direito do trabalho, dizendo só podem ter normas mais favoráveis do que a lei, e agora nós podemos ter normas menos favoráveis em algumas circunstâncias, não são em todas, mas em algumas circunstâncias essa negociação coletiva, essa relação coletiva do trabalho poderá ter normas menos favoráveis ao trabalhador. Observemos, então, agora o outro princípio, esse a gente vai precisar conversar com mais calma, que é o princípio da liberdade sindical. A gente já conversou um pouco sobre o princípio da liberdade sindical, essa questão de desatrelar o sindicato do Estado, essa questão do sindicalizado, não ser obrigado a se sindicalizar, o trabalhador, o empresário não ser obrigado a se sindicalizar e também não ser obrigado a se sindicalizar no caso do empregado para conseguir emprego. Nós vamos conversar sobre essa questão da liberdade sindical. Vejamos o nosso texto. Diversos autores conceituam liberdade sindical não só por ser princípio de direito coletivo, como por ser considerado direito fundamental. Luiz Alberto Matos dos Santos, em sua obra A Liberdade Sindical como Direito Fundamental, cita que Otávio Magano enfatiza a tradição de nosso direito, que é conceber a liberdade sindical em 3 dimensões: sindicalização livre, autonomia, pluralidade sindical, e a define como sendo, abre aspas, o direito dos trabalhadores e empregadores de não sofrer interferência nem dos poderes públicos, nem uns em relação aos outros, no processo de se organizarem, bem como de promoverem interesses próprios ou de grupos que pertençam. Então, essa citação do professor Magano diz respeito a o que vem a ser essa liberdade sindical. E o professor Magano diz: o direito dos trabalhadores e empregadores de não sofrer interferência do Estado. Então, eles podem tocar a vida coletiva, a vida sindical, sem ter interferência do Estado, que ele chama de poderes públicos. Também não podem interferir um no outro. O sindicato patronal não pode interferir no sindicato de trabalhadores, o sindicato de trabalhadores não pode interferir no sindicato patronal. Eles têm liberdade de tocar esse processo, de se organizarem, de promover os interesses próprios das suas corporações e dos grupos que pertencem. O professor Russomano afirma que a liberdade sindical é uma figura triangular, cujas partes distintas, sindicalização, autonomia sindical e pluralidade sindical, ao se tocarem nas extremidades, formam um triângulo jurídico. E para finalizar, os autores entendem essa liberdade sindical sobre 3 enfoques. Orlando Gomes e Elson Gottschalk a entendem sobre 3 aspectos: em relação ao indivíduo, em relação ao grupo e de ambos perante o Estado. Bom, nós vimos aqui 3 conceituações
a respeito da liberdade sindical e todos falam da liberdade sindical relacionada ao indivíduo, da liberdade sindical relacionada ao grupo e essa inter-relação entre grupos patronais e grupos de trabalhadores e essa liberdade sindical em relação ao Estado. Então, nós vamos tratar dessas liberdades sindicais individualizadas para a gente poder entender a dimensão dessas liberdades sindicais. Vamos começar primeiro em relação ao indivíduo. Olha lá. A liberdade de filiar-se ao sindicato. Já disse para vocês, mas vou repetir para a gente gravar bem. É considerado o aspecto positivo da liberdade da associação, a liberdade de filiar-se sem nenhuma condição, se não cumprir os estatutos. Não pode haver despedida ou recusa de admissão em relação ao indivíduo ser filiado ao sindicato. Também não pode haver cláusula no contrato de trabalho em que o empregado se obrigue a não se filiar. Lá nos Estados Unidos, isso é chamado de Yellow Dog Contract. Isso é muito importante, né? A liberdade de se filiar ao sindicato. Então, ela traz aqui. Eu não posso despedir um trabalhador porque ele é filiado ao sindicato. Eu não posso recusar ele porque ele é filiado ao sindicato. E eu também não posso ter uma cláusula no contrato de trabalho de que ele não se obrigue a se filiar. Lá nos Estados Unidos, essa cláusula, ela existe. Lá nos Estados Unidos pode existir essa cláusula do Yellow Dog Contract. Bom, se eu falei da liberdade de se filiar ao sindicato, eu falo da liberdade de não se filiar ao sindicato. E vejamos o meu texto aqui. É a chamada de aspecto negativo da liberdade sindical. Não pode haver a exigência de filiação ao sindicato para a contratação ou a manutenção do contrato. Práticas frequentes nos Estados Unidos e na Inglaterra, assim denominadas. Olha lá, nós temos lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, a legislação autoriza você, o empregador dizer, olha, eu só contrato você se você estiver filiado ao sindicato. E eu trago aqui para vocês as práticas frequentes. Olha como é que eles chamam lá. A primeira, o closed shop. A exigência de filiação como condição do emprego. Então diz o seguinte, você só pode trabalhar aqui na minha empresa se você se filiar ao sindicato. A outra, union shop. Filiação ao sindicato como condição à continuidade do emprego. Então diz, ó, a partir de agora, todos os trabalhadores que quiserem se manter aqui vão ter que se filiar ao sindicato. Union shop. Essas duas figuras nos Estados Unidos e na Inglaterra são perfeitamente legais. Aqui no Brasil, não. Eu não posso contratar um trabalhador obrigando ele a se filiar e não posso, no curso do contrato de trabalho, obrigar ele a se filiar. Nós temos questões importantes nesse sentido, né? Porque com a reforma trabalhista, e a gente vai conversar mais aprofundadamente isso lá para frente, existe uma corrente de doutrinadores que dizem que, tendo em vista o término da chamada contribuição sindical ou imposto sindical, que o sindicato apenas representaria aqueles que são filiados. Observem, lá atrás, na década de 30, na década de 40, quando foi criada a contribuição sindical, o chamado imposto sindical, e vocês sabem o que é o imposto sindical, todo trabalhador teria que contribuir um dia de trabalho por ano se ele fosse filiado ou não ao sindicato, né? Essa contribuição sindical, imposto sindical, ela termina entre aspas, porque o trabalhador pode autorizar previamente esse desconto, mas do ponto de vista prático, acaba-se com a contribuição sindical, o chamado imposto sindical. Então, quando todos contribuíam para o sindicato, filiados ou não filiados, observava-se que o sindicato representava toda a categoria. Se a gente vincular essa representatividade de toda uma categoria ao pagamento do imposto sindical, uma parte da doutrina diz, com a reforma trabalhista, a ausência da obrigatoriedade do imposto sindical pode causar a ideia de que o sindicato só representa os filiados. Vocês imaginem, por exemplo, numa negociação sindical em que a empresa negocia com o sindicato
e o sindicato, os trabalhadores daquela categoria terão um aumento de 10%, e coloca-se a cláusula lá que somente os trabalhadores sindicalizados terão direito ao aumento de 10%. A gente poderia estar tratando de uma ideia oblíqua, mas que entra nessa obrigação ou dessa impossibilidade de obrigar um trabalhador a se filiar ao sindicato. Mas do ponto de vista operacional, o trabalhador que não se filiasse ao sindicato deixaria de ter direitos. Uma questão que se discute agora. E a outra questão é a liberdade de se retirar do sindicato. Olha lá o texto meu. É o complemento lógico das duas primeiras em regime de sindicalismo livre. O trabalhador pode chegar e falar, não quero mais me filiar. Existe uma questão da liberdade de se filiar que pode estar limitada pelo estatuto do sindicato. Eu vi alguns estatutos de sindicato em que existe uma cláusula dizendo o seguinte: trabalhadores que foram condenados por crime contra a mulher não serão aceitos como filiados ao sindicato. Trabalhadores que foram condenados por improbidade administrativa não poderão se filiar ao sindicato. Trabalhadores que foram condenados por crimes hediondos não poderão se filiar ao sindicato. Olha só. Essa liberdade pode ser limitada pelo próprio senso de limitação que o estatuto impõe. Alguns podem contestar, alguns podem entender que não é cabível, mas o próprio estatuto sindical, ou seja, a própria categoria, quando vota o estatuto social, o estatuto do sindicato, pode conter limitações à liberdade de se filiar ao sindicato, colocando imposições. Uma questão muito importante nestes casos, e eu tenho trabalhado, às vezes os colegas que são advogados de sindicato me procuram para saber se essas cláusulas elas são permissivas ou não, permitidas ou não, é sempre dar o direito de defesa para a parte que está sendo impedida de se filiar ou para aquele que está filiado e recebe uma condenação. E aí ele tem que se desfiliar automaticamente, é sempre garantir o direito de ampla defesa. É muito importante para nós da advocacia sempre entendermos que o diálogo democrático é importante. Então, traduzir direito de ampla defesa às pessoas é sempre importante para a gente poder dignificar o Estado democrático de direito. Penso isso, né? Bom, continuando o nosso texto, nós falamos da liberdade sindical em relação ao indivíduo, agora a gente traz a liberdade sindical em relação ao grupo. A primeira liberdade, vocês veem aí no texto, é a liberdade de fundar um sindicato. Deve-se entender sobre esse aspecto que se devem minimizar as formalidades para a constituição do sindicato. Não pode haver formalidades que impliquem, de fato, a negação da liberdade. A publicidade é o máximo exigido e não pode haver autorização para funcionamento. Então, assim, no caso de trabalhadores, no caso de empregadores, eles se reuniram e resolveram criar um sindicato para defender os interesses das suas corporações, respectivamente, não pode o Estado estabelecer normas, dificuldades que impeçam que essas pessoas possam, de fato, criar o sindicato. Obviamente que a criação do sindicato tem que ser dentro dos limites da lei. Vejamos o impeditivo de criação de sindicato perante o chamado princípio da unicidade sindical. Lembra que eu falei para vocês? Eu só posso ter um sindicato representativo de uma categoria num limite territorial. Então, eu não posso ter, o exemplo que eu dei para vocês, é o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Zona Sul de São José dos Campos e um outro sindicato dos trabalhadores metalúrgicos da Zona Leste de São José dos Campos. Não posso, porque isso entra dentro do princípio da unicidade sindical. O que é unicidade sindical? Eu só posso ter um sindicato representativo da categoria profissional ou de trabalhador ou de empregadores num limite territorial. Isso significa
limite territorial, a base territorial mínima é uma cidade. Então, a liberdade de se fundar o sindicato é essa, as formalidades que o Estado estabelece não pode obstar a criação. Uma questão importante que eu coloquei aqui, que é o da publicidade. É importante que quem queira fundar o sindicato, o grupo que queira fundar o sindicato, dê ampla publicidade. Observem que essa publicidade, ela aumenta quando eu aumento o limite territorial. Então é uma questão você fundar um sindicato dos trabalhadores numa cidade pequena. Outra coisa é você aumentar a região, você falar que vai ser na região tal. Uma outra questão, no estado, um sindicato nacional. Então aumenta a necessidade de dar publicidade. Mas o Estado não pode criar obstáculos para a criação. Bom, a próxima é a liberdade de determinar o quadro sindical na ordem profissional e territorial. O que significa, e eu escrevo aí, o quadro territorial e profissional em que o sindicato é constituído é determinado pelos próprios interessados. Pode ser constituído dentro de uma só profissão ou profissões similares. É permitida a constituição de vários sindicatos dentro de uma profissão ou categoria. E a gente vai tratar desse aspecto quando estudarmos pluralidade sindical. Olha uma questão importante da unicidade sindical, que eu não falei de propósito, mas que agora acho que é importante falar. A unicidade sindical, ela cuida de categoria de trabalhadores. E aqui no Brasil, a categoria de trabalhadores não é dada pela atividade profissional, e sim pela atividade da empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem, vocês, eu acho que todos, não é uma propaganda, mas eu preciso, eu não vou falar o nome da indústria, mas imaginem que vocês têm uma indústria química, dessas que faz escova de dente, pasta de dente, que faz linha para dar ponto em cirurgias, faz produtos de higiene. Bom, dá para entender mais ou menos que linha de indústria que a gente tem. Essa é uma indústria química. Todos os trabalhadores que trabalham nessa indústria química, do ponto de vista de categoria, são químicos. Como assim, professor? Se eu tiver um torneiro mecânico trabalhando na indústria química, ele não é metalúrgico, ele é químico. Porque aqui no Brasil, estabelecer a categoria de trabalhadores é pela atividade principal da empresa. Se a empresa for química, todos os trabalhadores que trabalham lá são químicos. Originariamente são químicos. Professor Sodero, o advogado empregado da indústria química é químico? A princípio é químico. E o médico do trabalho que trabalha na indústria química é químico? É químico. E a secretária que trabalha na indústria química é química? É química. Para efeito de categoria, sim. Nós vamos observar lá na frente que nós temos o caso das chamadas categorias diferenciadas, que são trabalhadores que trabalham numa indústria, vou falar de novo, uma indústria química, mas que tem uma profissão regulamentada por lei. Eles podem, em alguns casos, e nós vamos ver em que casos que pode acontecer, eles podem ser classificados como uma categoria diferenciada. Por que isso é importante, professor Sodero? Porque na hora que eu for aplicar a norma coletiva, eu preciso saber que norma coletiva que eu aplico para o reclamante que me procura no escritório. Então você imagina que um torneiro mecânico que trabalha para uma grande indústria química procura você no escritório e fala: doutor, eu fiquei doente lá na empresa, tenho uma doença ocupacional, recebo até o auxílio acidente, chamado B94, a gente vai conversar sobre isso, e a empresa me mandou embora. Eu sei que eu tenho a estabilidade lá do artigo 118 da Lei 8.213, que diz que o trabalhador que recebe auxílio doença acidentário na alta, ele tem estabilidade, mas eu tenho uma estabilidade da minha convenção coletiva, que diz que eu tenho estabilidade até aposentar. E como eu sou torneiro mecânico,
Eu trabalho lá na indústria química, mas eu sou torneiro mecânico. A Convenção Coletiva dos Metalúrgicos diz que eu posso usar essa estabilidade. E a dúvida vem. Ué, ele é metalúrgico ou ele é químico? Então, eu preciso, e eu vou ajudar vocês, a decifrar que norma coletiva que eu uso para aplicar no meu processo individual do trabalho. Olha, professor, não sabia que o direito coletivo do trabalho ajudava a gente nisso. Ajuda! E se a gente juntar a convenção coletiva errada? E se a gente pleitear um direito que não está na convenção coletiva certa? Quer ver? Metalúrgicos. Ah, eu sou metalúrgico. Então a convenção coletiva... Eu tenho uma convenção coletiva dos metalúrgicos? Resposta, não. Eu tenho convenção coletiva dos metalúrgicos que trabalha na indústria de máquinas e equipamentos. Eu tenho uma convenção coletiva dos metalúrgicos que trabalha para autopeças. Eu tenho uma convenção coletiva dos metalúrgicos que trabalha para as montadoras. Eu tenho uma convenção coletiva dos metalúrgicos que trabalha para metais ferrosos e não ferrosos. Olha só. Qual é a convenção coletiva que eu uso para o caso do meu cliente que me procurou lá? E se eu usar a convenção coletiva errada? Vai perder o processo. E obviamente que quando eu entro ou uso uma convenção coletiva, do outro lado tem um advogado que vai defender os interesses da reclamada. E se eu sou reclamada e o reclamante se utiliza de uma convenção coletiva errada? Olha só a importância de o advogado de empresa dizer, olha, essa convenção coletiva não se aplica aqui. Então, é importante eu entender qual é a convenção coletiva que eu vou usar, do ponto de vista, inclusive, territorial. Né? Eu uso, o empregado foi contratado em São Paulo para trabalhar no Rio de Janeiro. Ele trabalha numa indústria química aqui em São Paulo. Eu uso a convenção coletiva do local da contratação ou do local da prestação de serviço? Ó, base territorial. Ele foi contratado em São Paulo para trabalhar no Rio de Janeiro. Qual convenção coletiva que eu uso? A da categoria dele lá no Rio de Janeiro ou da categoria de São Paulo? E se ele foi prestar serviços esporádicos na Bahia? Durante o período que ele trabalhou na Bahia, eu uso a convenção coletiva dos trabalhadores da sua categoria na Bahia? Ou do local da contratação ou da sede da empresa em São Paulo? É sobre isso que é a ideia de trazer a prática do direito coletivo de trabalho para conversar com vocês. Bom, na continuidade, nós vamos falar da liberdade de estabelecer relações entre sindicatos para formar agrupações mais amplas. Aqui no Brasil, os sindicatos podem se organizar em entidades mais amplas. A gente pode aqui no Brasil criar confederações, federações e também afiliar esses sindicatos a organizações internacionais. E recentemente aqui no Brasil existia informalmente, mas recentemente no Brasil os sindicatos podem se organizar para se filiar às chamadas centrais sindicais. Obviamente que para essas filiações existe uma normativa e a gente precisa entender dessas normativas. Bom, a outra liberdade que nós temos é a liberdade de fixar regras internas para regular a vida sindical. Eu disse para vocês aqui e reitero que os sindicatos têm essa liberdade de fazer o seu estatuto social, eleger os seus administradores, os seus dirigentes sindicais, né? De novo, hein? Tomar cuidado com números de dirigentes sindicais. Eu posso ter no estatuto sindical qualquer número de dirigentes sindicais, mas a lei e a jurisprudência já fixaram o entendimento de que só tem estabilidade sindical 7 dirigentes sindicais mais 7 suplentes. No total, 14 dirigentes sindicais têm estabilidade.
posso ter 300, 400, 20, 80, 42, 45, o número cabalístico que eu quiser utilizar para ter de dirigentes sindicais, mas os estáveis só são 7 mais 7. Bom, a outra liberdade. Liberdade na relação entre o sindicalizado e o grupo profissional. E aí eu tenho uma pergunta importante. O sindicato é obrigado a aceitar o pedido de filiação de um membro da profissão? Foi o que eu falei para vocês. Né? O sindicato é obrigado a aceitar a filiação de um membro que foi condenado por um crime grave? Numa época em que se discute, por exemplo, o respeito à condição da mulher, das minorias. Né? Eu tenho... A matéria é controvertida. Existe doutrinadores que entendem que não, que o sindicato não pode, tendo em vista a liberdade sindical, impedir que alguém possa se filiar. Eu entendo, particularmente, e coloco isso no meu material aqui que vocês têm, que o sindicato pode recusar se a decisão for tomada de acordo com seus estatutos. Normalmente são assembleias gerais que decidem, mas que não poderá se a decisão for por discriminação quanto à raça, religião, ideologia, filiação partidária, político-partidária. Então, por exemplo, eu não posso impedir alguém de se filiar ao sindicato porque ele é negro, ou porque ele é japonês, ou porque ele é espírita, ele é católico, ele é protestante, ou porque ele tem uma ideologia de esquerda, uma ideologia de direita, uma ideologia de centro, porque ele se filiou ao partido PT, PTB, PSL, ou ainda porque ele tem uma opção sexual que ele resolveu ter. Então, o estatuto não pode prever, até porque a Constituição Federal Brasileira garante que a gente deve ter respeito às opções das pessoas com relação à raça, à religião, à ideologia, à filiação político-partidária, à opção sexual. Então, não posso impedir para esses casos. Nos outros casos, os estatutos podem estabelecer limites, tem que dar o direito de ampla defesa para a pessoa que quer sindicalizar, e dentro do estatuto precisa prever qual é o sistema de análise, quem julga, quem decide a respeito dessa tomada de decisão da filiação, de recepcionar a filiação ou não. Bom, continuamos aqui. A liberdade nas relações entre os sindicatos de empregados e de empregadores, né? Esses sindicatos, eles são totalmente independentes. Na minha época de advogado de sindicato, quando havia a intervenção do sindicato das empresas no sindicato dos trabalhadores, né? Ou havia uma ideia de que o sindicato das empresas ou a própria empresa tinha cooptado o dirigente sindical, chamavam esse dirigente sindical de... Não sei se vocês já ouviram essa expressão, pelego. Ah, aquele dirigente sindical é pelego, ou seja, ele tinha se vendido, né? Havia uma interferência da empresa ou do sindicato patronal, tinha cooptado aquele dirigente e ele era chamado de pelego. E chamar alguém de pelego era uma ofensa muito grande. Né? Eu me lembro uma vez que, na época de eleição sindical, um dirigente sindical subiu no caminhão de som e chamou um dirigente sindical de pelego. E esse dirigente sindical se sentiu ofendido, foi na delegacia e registrou um boletim de ocorrência, porque o outro tinha chamado ele de pelego. E como eu era o advogado do sindicato,
o dirigente sindical que xingou o outro lado de pelego foi chamado na delegacia e antes do meu cliente ser ouvido, desse dirigente sindical, o delegado me chamou lá na sala e falou: Sodero, o delegado tinha estudado comigo na universidade, Sodero, eu não sei, porque um ficou triste com o outro porque chamou de pelego. O que é pelego? Que eu não sei o que é pelego, né? O pelego, ele é uma manta. O pelego é uma manta, que quando você vai colocar a sela no cavalo, eu sou muito urbano, mas o meu primeiro sogro, falecido sogro, era fazendeiro, gostava de cavalo. Inclusive o meu filho, o Rodrigo Sodero, ele deu uns cavalos pro Rodrigo e tal. Ele me ensinou esse negócio do pelego. Então ele me dizia, o pelego é uma manta que você coloca entre a sela e o cavalo. Então chamar o outro de pelego é como se alguém estivesse sentando nele, tomando conta dele, né? E o pelego, na realidade, é uma proteção entre a sela e o cavalo. Falei direitinho? Não sei. Hein? Quem conhece de cavalo pode depois mandar um reclamo nas redes sociais. O professor Sodero não entende nada de cavalo. Eu sou mesmo muito urbano. Se eu contar minhas conversas aqui, que eu já tive com cavalo, na fazenda do meu falecido sogro, que o cavalo respeitava todo mundo, menos eu, vocês vão entender o quanto eu sou urbano e quanto o cavalo não funciona. E juro que eu tentei negociar com o cavalo, só que os meus meios de coerção eram ruins e eu nunca consegui fazer com que o cavalo me respeitasse. Tomei até tombo de cavalo, tomei. Então assim, mas me contaram que é isso e me parece que é verdade, não é não? Vamos lá. Então, é essa liberdade entre os sindicatos de empregados e de empregadores para um não intervir no outro. E a outra liberdade, que está no meu texto aqui, é a liberdade sindical em relação ao Estado. Eu falei dela várias vezes aqui, né? Preciso dizer para vocês que os governos populares ou os governos autoritários ou totalitários sempre tentaram criar um obstáculo para que essas organizações de trabalhadores funcionassem, criando assim uma vinculação legislativa, administrativa, em que podia haver a intervenção do Estado no sindicato, inclusive dizendo como é que deveriam ser os seus estatutos, como é que eles deveriam administrar, como é que deveria gastar o dinheiro arrecadado. Então, a liberdade da Constituição Federal de 1988 estabelece uma ausência dessa presença do Estado no dia a dia das corporações. Eu escrevo aqui a independência do sindicato em relação ao Estado, o conflito entre a autoridade do Estado e a ação sindical e a integração do sindicato no Estado são problemas que se relacionam com o mono ou plurissindicalismo, com o sindicato obrigatório, sua representação em face da categoria ou a profissão que estudaremos adiante. Eu falei para vocês agora há pouco da questão da estabilidade do dirigente sindical e da liberdade. Vocês vão ver aqui, eu trago para vocês uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 369. Vira e mexe, no consultivo lá da Sodero Advocacia, eu recebo uma ligação do RH da empresa para saber se aquele trabalhador que é dirigente sindical tem estabilidade ou não no emprego. Preciso dizer para vocês que a atividade do dirigente sindical é, de fato, reivindicar direitos. Obviamente que ele pode reivindicar o direito dos seus representados de várias formas. E às vezes, há o exagero desse dirigente sindical na reivindicação de direitos. Eu já vi algumas vezes, na minha época de advogado de sindicato, dirigente sindical que ameaçava, subia no caminhão, nós vamos furar o pneu do carro do chefe. Né? Às vezes encontrava no posto de gasolina, nas cidades pequenas, falava, olha, você é dono da empresa lá, você cuida bem da gente, porque o senhor não sabe as coisas ruins que podem acontecer. Né? Já vi dirigente sindical que se acorrentou na máquina.
Então, assim, tudo tem o seu limite. E, às vezes, eu, como advogado que entendo, pelo menos acho que entendo, do direito sindical, eu sou contratado, às vezes, para dar informação. Pode mandar esse dirigente sindical embora ou não? Olha o que diz a súmula 369 do TST. Dirigente sindical, estabilidade provisória. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado ou dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizado fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Olha o que diz o inciso 2º dessa súmula. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Está aqui o fundamento que eu trouxe para vocês para dizer da limitação de dirigentes sindicais à estabilidade sindical. O dirigente sindical, ele tem estabilidade desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. Então, desde que ele registrou sua candidatura até 1 ano após o seu mandato, ele tem estabilidade no emprego. Mas isso só cabe para 7 dirigentes titulares e 7 suplentes. Repito, dentro da liberdade sindical, o estatuto social, o estatuto do sindicato pode dizer que o sindicato tem 300 dirigentes sindicais. Mas a estabilidade, segundo a própria lei e a súmula 369 do TST, só cabe a 7 dirigentes titulares e 7 suplentes. Se você é advogado de entidades sindicais, é importante que o dirigente que não tem estabilidade saiba que ele não tem estabilidade. Porque se ele não souber disso, talvez ele exerça com muita veemência a sua capacidade lá de dirigente sindical sem saber que não tem estabilidade sindical, achando que tem. Então, ele ultrapassa limites achando que tem estabilidade sindical e ele não tem. E nessa hora, a empresa que está infeliz com a atuação daquele dirigente sindical que não tem estabilidade, manda ele embora sem justa causa. Já aconteceu comigo. Da empresa dizer, doutor, como ele não tem estabilidade sindical, nós vamos mandar ele embora sem justa causa. E o dirigente sindical demitido sem justa causa entrou com a reclamação trabalhista dizendo, opa, eu sou dirigente sindical, tenho estabilidade. Só que na hora de estabelecer quem tinha estabilidade ou não, era só os 7 primeiros dirigentes e os 7 suplentes. E ele só soube que ele não tinha estabilidade sindical quando na audiência eu mostrei o estatuto e disse, olha filho, você não tem estabilidade sindical. Então assim, é muito importante que as pessoas que exerçam o mandato sindical saibam se tem estabilidade ou não. Hoje, você, aluno do professor Sodero, do professor Antero, nessa aula de Direito Coletivo do Trabalho, então se aparecer um dirigente sindical no seu escritório dizendo, eu fui mandado embora, despedida é arbitrária, você precisa olhar o estatuto do sindicato e a ata de eleição para saber se ele foi eleito dentro dos limites de 14 dirigentes sindicais estáveis, 7 mais 7 suplentes. Olha que bacana isso, hein? Fico feliz que a gente conversou sobre esse texto, esse argumento. Bom, ainda na linha da estabilidade sindical no Brasil, nós, como já dito para vocês, houve restrição lá na década de 40 com a CLT no governo Vargas, né? Uma CLT atrelada ao Estado. A Constituição Federal de 1988 elimina o controle político-administrativo do Estado sobre os sindicatos, quer no formato da sua criação, quer quanto à sua gestão,
e alargou as prerrogativas de atuação dos sindicatos. No entanto, como eu disse para vocês, foi mantida a chamada unicidade sindical. Ou seja, a representação por categoria profissional e por categoria econômica. Foi mantido o financiamento genérico e compulsório de toda a sua estrutura. Desde a época que eu trabalhei para os sindicatos, eu trabalhei para uma central sindical na época. Essa central sindical, na época, entendia que tinha que acabar com o chamado imposto sindical. Não sei hoje qual é o posicionamento dessa central sindical depois que acabaram com o imposto sindical. Então, unicidade sindical, financiamento genérico e compulsório dos trabalhadores. Uma outra crítica que se fez à questão da liberdade sindical, que é o poder normativo dos tribunais trabalhistas. O que é o poder normativo? Eu disse para vocês que está intrínseco à ideia de direito coletivo do trabalho, de direito sindical, a negociação. Todo histórico de direito sindical que a gente estuda pelo mundo diz, nós temos que colocar os sindicatos de patrões e de empregados para negociar. O Estado não deve intervir. O Estado não deve interferir, nem do ponto de vista do Estado juiz, do poder judiciário. Deixa que eles resolvam entre eles. Precisamos estabelecer mecanismos em que capital e trabalho possa sentar e possa resolver. Precisamos criar a cultura da negociação. E isso, em tese, tira do Estado juiz essa intervenção. No Brasil não é assim. Por quê? Porque se houver uma intransigência das partes, uma ruptura das negociações, eles podem buscar o Estado, eu falei para vocês aqui, do chamado dissídio coletivo do trabalho. E o dissídio coletivo do trabalho cria uma categoria de normas baseada na chamada sentença normativa, aonde o Estado tem poder normativo. Ele diz, os trabalhadores pediram 10, a empresa diz que só pode dar 7, mas o tribunal acha que o mais adequado seria 9. Os trabalhadores estão reivindicando A, a empresa falou que só pode dar B, mas o poder normativo do tribunal diz que pode dar C. Então, isso foi, na Constituição, muito debatido. A outra questão que ficou foi, na época, a representação classista na Justiça do Trabalho. O que é a representação classista? Eu não sei se vocês já ouviram falar do juiz classista. Até tempos anteriores, essa era uma figura que existia. Por exemplo, na vara do trabalho, existia um juiz togado, concursado, formado em direito, que fez o concurso e virou juiz do trabalho, togado, e um juiz representando os trabalhadores e o outro juiz representando os empregadores, chamados juízes classistas. Eu convivi com essa espécime de membro da Justiça do Trabalho. Tanto é que a vara do trabalho não chamava vara do trabalho, chamava Junta de Conciliação e Julgamento, que era uma junta formada por um juiz togado e 2 juízes, abre aspas, que poderiam ser leigos e que decidiam o processo. E era tão interessante que se os 2 classistas, do empregado e do empregador, tivessem um entendimento diferente do juiz togado, do juiz concursado, prevalecia a decisão e os 2 venciam a decisão técnica e tal. Bom, isso acabou, né? Eu preciso dizer para vocês, honestamente, dar o meu testemunho aqui. Eu sou advogado há mais de 30 anos. Eu convivi com um juiz classista. E de todos os juízes classistas que eu convivi, uns 3 de fato entendiam o que estavam fazendo lá na justiça.
né? Eles acabavam sendo minimizados o trabalho desses juízes classistas. Às vezes o juiz togado falava, olha, na minha época não existia audiência una, você tinha uma audiência inicial. Às vezes o juiz togado falava para o juiz classista, olha, o juiz classista mais, como é que eu posso dizer? Que tinha mais instrução, falava, olha, você comanda as audiências iniciais, se você tiver problema, você me chama aqui na minha sala e eu vou fazendo as audiências de instrução. Mas normalmente, na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, o juiz classista nem sempre sabia o que estava fazendo lá. Então, houve a extinção do juiz classista, né? Nós tivemos a extinção do financiamento genérico da, da, do sindicalismo, o poder normativo dos tribunais ficou limitado, nós estamos numa outra era, nós não sabemos se essa era é boa ou não, e terminamos esse bloco falando da liberdade sindical no Brasil, da questão da unicidade sindical, da representação por categoria profissional dessa unicidade, desse financiamento genérico, do poder normativo dos tribunais, da existência até então da representação classista, e no próximo bloco continuaremos então conversando a respeito do direito coletivo do trabalho e do direito sindical. Até já.
Meus queridos, voltamos para a parte final dessa aula hoje. Estávamos falando sobre liberdade sindical, eu falei sobre unicidade sindical, e essa unicidade sindical ela é importantíssima para a gente poder estabelecer no dia a dia dos nossos processos individuais qual convenção, qual acordo coletivo nós vamos utilizar, e para quem faz a defesa da empresa, da reclamada, saber se a convenção coletiva, se o acordo coletivo que foi utilizado cabe ou não na questão que está sendo discutida ali. E isso tem tudo a ver com a chamada unicidade sindical. Nós estudamos a doutrina e nós vemos na doutrina algumas questões relacionadas a essa questão da unicidade sindical. Vejamos o texto aqui. Ó. O texto trata de duas questões, a pluralidade sindical, a unidade sindical, além da unicidade sindical. Observa, pluralidade sindical, é difícil falar pluralidade sindical, né? Se você tomar uma cerveja no final de semana e for falar de pluralidade sindical, a língua vai enrolar. Então nós temos a pluralidade sindical, a unidade sindical e a unicidade sindical. E o texto diz, pluralidade sindical, quando é permitido e efetivamente existe mais de um sindicato de determinada profissão. Por exemplo, na França, e a gente pode falar que nos Estados Unidos também existe a pluralidade sindical. Então, por exemplo, eu pego uma categoria de motoristas nos Estados Unidos, eu posso ter vários sindicatos de motoristas representando a categoria. Eu posso até falar mais, né? Eu posso até dizer que o sindicato, no caso da pluralidade sindical, e mais especificamente no caso da unidade sindical, isso mais ligado aos Estados Unidos, eu posso ter um sindicato que não é de uma categoria representando a categoria. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos o sindicato dos motoristas, lá é muito forte. Sindicato dos motoristas. E lá nos Estados Unidos, no caso da unidade sindical lá, os trabalhadores da saúde podem entender que o sindicato dos motoristas pode representar os interesses da categoria da saúde e pode escolher esse sindicato para representar. Então, voltando ao texto, pluralidade sindical, quando é permitido e efetivamente existe mais de um sindicato de determinada profissão. Na França funciona a pluralidade. No caso da unidade sindical, quando a lei permite a criação de mais de um sindicato por base de profissão, mas efetivamente só existe um. Na unidade, não há contrariedade ao princípio da liberdade sindical, já que são os interessados que voluntariamente decidem pela sua adoção. Alemanha e Suécia são os exemplos onde o sistema é o da unidade sindical. A OIT não tomou partido, seja da unidade, seja da pluralidade sindical. No Brasil, como eu disse para vocês, funciona o sistema da unicidade sindical. E o que é a unicidade sindical? A unicidade sindical é quando a lei obriga a existência de somente um sindicato de determinada profissão. Eu falei para vocês agora há pouco do exemplo dos químicos, do exemplo dos metalúrgicos, do exemplo dos trabalhadores da saúde. Então, eu tenho um sindicato para determinada profissão num limite territorial, numa base territorial. Essa construção, ela vem do intervencionismo estatal, onde os sindicatos foram constituídos conforme as regras estabelecidas pelo poder público e, ao nosso ver, limitando, negando a liberdade dos sindicatos se organizar. Assim, o sindicato único, a unicidade sindical por categoria profissional ou diferenciada, em se tratando de trabalhadores de categoria diferenciada, a gente vai ver isso, e por categoria econômica que representa os interesses dos empregadores. No Brasil, estabeleceu-se que a territorialidade, a base territorial mínima é um município. Então, eu posso ter os trabalhadores metalúrgicos de Santo André, vocês sabem que tem, os trabalhadores metalúrgicos de São Caetano do Sul, os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo,
Eu posso ter os trabalhadores metalúrgicos do Estado de São Paulo, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Petroleira, por exemplo, mas a unidade mínima é o município. Então eu não posso ter, dentro de um município, um sindicato de trabalhadores que represente uma área, um bairro. Não, sindicato mínimo, a base territorial mínima é o município. E o que é a base territorial? É a abrangência de representatividade dos trabalhadores ou empregadores. E isso está lá no estatuto. Quando se abre o estatuto, diz, ó, Sindicato dos Trabalhadores do município, da região, do estado, Sindicato Nacional dos Trabalhadores. Então, eu posso ter isso, mas é um sindicato só dentro daquela base territorial. Bom, preciso dizer que dentro desse princípio que a gente tem da unicidade sindical, a personalidade sindical, embora o Estado não intervenha mais, há necessidade do sindicato se fazer registrar junto ao Ministério do Trabalho. Antigo Ministério do Trabalho não existe mais. A gente nos últimos anos perdeu o Ministério do Trabalho, perdeu o Ministério da Previdência Social e eles passaram a ser secretarias, hoje secretarias dentro do Ministério da Economia. Eu vejo com muito pesar esse posicionamento, porque tenho ouvido nos últimos anos que o direito do trabalho e o direito previdenciário têm sido tão importantes para a sociedade brasileira que nós fizemos 2 reformas importantes no direito do trabalho e no direito previdenciário. Demos uma ênfase que se não fizéssemos essas reformas, que o Brasil, que o país ia parar, desestabilizar, estancar espaços, ganhar empregos, dar capacidade de pagamento de benefícios previdenciários, mas nós só demos a importância para as reformas, porque extinguimos um Ministério do Trabalho, extinguimos um Ministério da Previdência e transformamos esses 2 ramos importantes dos direitos sociais em simples secretarias do Ministério da Economia, tirando o status deles de ministério. Mas bom, a personalidade sindical depende do registro junto ao Ministério do Trabalho. A Secretaria do Trabalho está vinculada ao Ministério da Economia, mas o registro da entidade sindical está vinculado ao Ministério da Justiça. Entendam isso, hein? Hoje, para você registrar no sistema do governo o sindicato, você não vai nem ao Ministério do Trabalho, que não existe mais, não vai nem mais à Secretaria do Trabalho, que está vinculada ao Ministério da Economia, você é obrigado a registrar o sindicato no Ministério da Justiça. E por que você faz esse registro? Para poder fazer valer o princípio da unicidade sindical, só para isso. Então você registra lá e hoje o Ministério da Justiça vai verificar se não existe outro sindicato representativo da mesma categoria, na mesma base territorial. Porque se tiver, eles vão dizer, opa, não pode fazer o registro. É só para isso. E é óbvio que essa garantia, vejamos aqui, olha o que diz o artigo 8º da Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical. O inciso 2º eu já li para vocês numa outra oportunidade. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal. Até que lei venha dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder o registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.
orientação jurisprudencial OJ, número 15, da SDC, Seção de Direitos Coletivos do TST, Tribunal Superior do Trabalho, a comprovação da legitimidade, a de processo, imprescindibilidade do registro no Ministério do Trabalho, a comprovação da legitimidade, a de processo da entidade sindical, se faz por seu registro no órgão competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. O que quer dizer isso, minha gente? O sindicato que quiser entrar com um processo como substituto processual, o sindicato que quiser entrar com o dissídio coletivo do trabalho, ele precisa ter a chamada carta sindical, ou seja, o registro, hoje no Ministério da Justiça, da entidade sindical. Porque se não tiver essa carta sindical, o sindicato não tem a legitimidade ad processo. Se você for advogado de sindicato e for entrar com uma ação coletiva, com dissídio coletivo, com uma ação de cumprimento em nome do sindicato, é obrigatório que você junte a carta sindical. É isso que dá legitimidade ad processo. Se o sindicato estiver em fase de registro, se o registro tiver sido negado pelo governo, você não pode ter, o sindicato não tem legitimidade ad processo. Se você estiver pela empresa, fazendo a defesa da empresa, no exame dos pressupostos formais, para que o sindicato entre com uma ação contra a empresa, em nome da categoria, como substituto processual, numa ação de cumprimento ou num dissídio coletivo, é necessário que você faça o exame para ver se o sindicato tem legitimidade ad processo. Recentemente, defendendo os interesses de uma empresa que me contratou, numa discussão de dissídio coletivo do trabalho por conta de participação nos lucros e resultados, a chamada PLR. Quando eu recebi o processo para poder fazer a defesa da empresa, quando eu entrei lá no PJE, lá no tribunal, para fazer a defesa da empresa no dissídio coletivo, a primeira questão que eu observei é se o sindicato tinha juntado a carta sindical. Observei que o sindicato não tinha juntado. Olhei lá no cadastro de entidades sindicais do Ministério e observei que não havia carta sindical ainda deferida para esse sindicato. Não entrei no mérito. A minha discussão foi que não havia legitimidade ad processo, baseado na orientação na OJ 15 da Seção de Direitos Coletivos. Então, se você estiver representando o sindicato, se você estiver representando a empresa, olha como o direito coletivo do trabalho é importante. Verifique o pressuposto formal. Se não tiver carta sindical, se o sindicato, se a diretoria do sindicato não obteve o registro da eleição lá, não há legitimidade ad processo para o processo ter validade na representação sindical, beleza? Importante para nós essa questão. Bom, o entendimento então do STF e do Supremo Tribunal Federal que essa exigência de registro no Ministério, hoje no Ministério da Justiça, não fere a liberdade sindical. Bom, questão importante para nós, representação por categoria profissional ou por categoria econômica. Eu disse para vocês que no Brasil, a representatividade da categoria se dá pelo objeto principal da empresa. Professor Sodero, como é que eu sei o objeto principal de uma empresa? Minutinho para responder? 2 minutinhos? 3 minutinhos? Não, 1 segundo. 1 segundo. Como é que eu sei o objeto principal de uma empresa? Pelo Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, chamado CNAE. Sodero, onde que eu descubro o CNAE da empresa? É simples. Toda empresa tem um registro no CNPJ, antigo CGC. Eu sou da época do CGC. Você é da época do CGC ou do CNPJ? Posso abrir um parênteses aqui? Vocês já observaram qual é o principal documento que o brasileiro tem que ter, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica?
Aquele documento que se você não tiver, você não consegue comprar. Que você não consegue exercer os atos da vida civil. Você sabe que documento que é esse? De nós, simples pessoas físicas, o CPF. Das empresas, o CNPJ. Meu querido, minha querida, se você não tiver o CPF, você não compra. Ontem, peguei o motorista do Uber para voltar do metrô até minha casa aqui em São Paulo, e o motorista do Uber falou assim, tô vendo aqui o símbolo da OAB, o senhor é advogado? Eu falei, sou advogado. Motorista de táxi, motorista de Uber é ótimo, né? Porque eles contam uma porção de história e também querem perguntar uma porção de coisa. E ele disse, doutor, esse dia eu fui na balada e quando foram abrir a minha comanda lá, eles exigiram que eu falasse o número do meu CPF. E eu tava lá com uma gatinha, bonitinha, tava levando ela pra balada. Eu fiquei meio bravo, porque eu não queria fornecer meus dados. Agora tem essa lei aí de dados, falou pra mim. Eu não queria fornecer meus dados. Mas também, se eu não forneço, eu vou ficar constrangido. A menina pode achar que eu devo alguma coisa. Que eu tenho um BO grave. E era a primeira vez que eu estava saindo com ela, eu dei o meu CPF. E olha só que interessante, né? Na balada. E o que é o CPF? O que é o CNPJ? Eu digo para vocês. O CPF e o CNPJ são documentos arrecadatórios. Então, o principal documento que o Estado brasileiro exige para você sobreviver nessa vida aqui brasileira é um documento de arrecadação. Por que eu digo isso? Se você for para os Estados Unidos, tem um documento lá que todo brasileiro que migra para os Estados Unidos quer ter. Vocês já ouviram falar, que é o tal do Green Card. E o que é o Green Card? É um documento para você receber benefícios. Isso para dizer uma visão de governo. O Brasil quer copiar uma porção de coisas dos Estados Unidos, né? Uma visão de governo brasileiro não é desse governo, de todos os governos que passaram por aí. Mas esse também. Aqui no Brasil, a visão do documento mais importante é o de arrecadação. Nos Estados Unidos, o que a gente gosta de copiar é o documento de conceder benefícios. Lá chama Green Card. E aqui o documento principal é um documento de arrecadar. Ai, gente, às vezes eu acho que a gente está no país errado, mas a gente precisa mudar essa linha, né? Sodério, e que é o Green Card aqui no Brasil? É o NIT. Para quem é do direito previdenciário sabe o que é o NIT. Número de identificação do trabalhador. Quando você entra lá no meu INSS e quer se aposentar, estou com um companheiro aqui na minha frente, que, graças ao bom Deus, ele conseguiu se aposentar, estava me contando a história de felicidade dele com relação à possibilidade de aposentar, e merecedor, obviamente, da aposentadoria. Quando ele foi lá dar entrada na aposentadoria dele, o número dele é o NIT, né? E eu sempre pergunto para meus alunos, o Green Card brasileiro, o NIT, você sabe o número? E a gente não sabe, porque a gente não utiliza. É o documento de concessão, né? Agora, o documento de arrecadação, você sabe? Eu sei, meu CPF é número tal. Bom, o que é importante para a gente na questão da representação sindical no Brasil? Então, para eu entender qual é a categoria do trabalhador e a categoria da empresa, basta eu saber o CNPJ da empresa. Porque se eu entrar lá na internet, colocar lá no Google, plataforma Google, ou qualquer outra plataforma, colocar lá CNPJ Fazenda Nacional, a hora que abre a página do CNPJ, eu clico lá, se eu colocar o CNPJ da empresa, sai lá essa classificação nacional de atividades empresariais, CNAE. Então, para eu saber qual é a atividade principal da empresa, é eu saber o CNAE da empresa. É muito interessante que quando eu dou essa aula no presencial, onde o aluno participa mais, tem um pessoal de RH, tem um pessoal de administração, que passa a entender que a empresa que ele trabalha está recolhendo para a categoria que não é dos empregados daquela empresa. Ela começa a observar que a categoria
principal da empresa não tem nada a ver com o sindicato que diz que representa os trabalhadores da empresa. E faz 10 anos, 15 anos, que o sindicato vai lá, negocia com a empresa, recolhe os trabalhadores. Então, é muito importante para a gente saber qual é a categoria. Aqui no Brasil, então, uma questão muito importante, meu texto diz isto, que representação e filiação são coisas distintas. A representação no Brasil é uma ideia de que o sindicato representa aquela categoria. A filiação é o ato do trabalhador querer se filiar àquele sindicato. Então, vou colocar aqui para vocês. Olha só que interessante. Categoria. Categoria. Artigo 511 da CLT e seus parágrafos. O que diz o artigo 511? É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 1º desse artigo 511. A solidariedade de interesses econômicos dos que compreendem as atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. A similitude de condições de vida, parágrafo 2º, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Observe esse parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum em situação de emprego na mesma atividade econômica. Assim, o que nós chamamos de categoria profissional, a categoria dos trabalhadores, tem a ver com a atividade econômica. Categoria profissional diferenciada, e nós vamos estudar isso, é aquela que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Então nós temos categoria econômica baseada na atividade principal da empresa. Categoria profissional baseada na atividade principal da empresa. Então, a categoria econômica, categoria profissional baseada na atividade principal da empresa. E a categoria diferenciada, que são trabalhadores que são regidos por lei específica. Ou seja, todo aquele trabalhador que tem uma lei que rege pode ser considerado categoria diferenciada. Nós vamos ver em que situação que isso pode acontecer. Isso é muito importante para a gente na hora da gente estabelecer a aplicação dessas normativas, convenções, acordos coletivos, dissídios coletivos através da sentença normativa, se aplica, não se aplica, qual é o trabalhador dessa categoria, para quem que eu recolho a contribuição sindical, se um sindicato chega na empresa que eu sou advogado e quer negociar com a empresa, será que ele tem legitimidade para representar aqueles trabalhadores? Isso é muito importante na hora da gente estabelecer essas condições. Como eu disse para vocês, e o texto diz isso, pertencer a determinada categoria profissional ou econômica independe da vontade. Aqui no Brasil, no sistema de unicidade sindical, o trabalhador não pode escolher para qual sindicato que ele quer. Aqui a lei determina. Então, se eu sou químico, eu sou químico. Mas eu queria ser metalúrgico. Aqui nessa empresa, não. Se a atividade preponderante da empresa é química, você vai ser químico. A representação legal da categoria pelo sindicato é automática, então. E ela é incondicional. Então, não adianta. O trabalhador, o sindicato dos metalúrgicos não pode vender a representatividade para os químicos, por exemplo. O trabalhador químico não pode querer ser representado pelo sindicato dos motoristas. Então, o que eu disse para vocês, independe de vontade e essa representação legal é automática e incondicional. Ao contrário, a filiação não. Eu quero me filiar, não quero me filiar, ela é opcional, ela é espontânea, mas
querendo eu ou não, o sindicato que a lei estabelece que me representa, ele me representa. A filiação, ela é espontânea, ela é condicional, ela é opcional. A representatividade não. Sodero, sempre me pergunto, Sodero, o que você acha, né? O que você acha do trabalhador ser sindicalizado ou não? Essa é uma pergunta que às vezes o trabalhador vai no escritório e ele pergunta pra gente. Doutor, o senhor acha que eu devia me filiar ao sindicato? Obviamente que vocês atendem trabalhadores. Vocês sabem que tem um linguajar mais simples que a gente deve tratar com as pessoas para que as pessoas possam entender. Às vezes a lei é muito complexa, né? E nós, advogados, também usamos de algumas palavras do juridiquês que nós aprendemos a utilizar, mas ela não consegue chegar aos ouvidos e ser bem entendida pelas pessoas. Você chegar para o trabalhador e falar, olha, querido, dentro do princípio da unicidade sindical, você tem liberdade para poder se filiar ou não. Unicidade sindical é duro, né? Então é importante você dizer para os trabalhadores que a liberdade de filiação é deles. Agora, cá entre nós. Cá entre nós. Vamos olhar para nós, advogados. Imagine se nós não tivéssemos uma filiação à Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês imaginam que a Ordem dos Advogados do Brasil teria toda essa representatividade e legitimidade se nós não fôssemos filiados? Imaginem um sindicato que não tenha trabalhadores filiados. Que representatividade, além da representatividade formal, da legitimidade formal, mas quando ele senta num banco de negociações, numa cadeira, numa mesa para negociar, vocês acham que esse sindicato tem representatividade operacional? Tem meio de pressão, de coerção para exigir melhores condições de trabalho? Melhores salários? Maior participação dos trabalhadores no lucro ou no resultado da empresa? Então, esse é sempre um questionamento que eu passo para o trabalhador que me pergunta se deve se filiar ou não ao sindicato. O que eu digo sempre, e isso é da minha convicção de ter estudado esse tempo todo o direito coletivo, é que é importante que os sindicatos existam, tanto os patronais quanto os de trabalhadores, para melhorar as condições, as relações entre o capital e o trabalho. Porque essa liberalidade total, essa liberalidade, essa autonomia extrema não faz bem para a evolução das questões. Então eu acho que é importante que haja sempre representantes de trabalhadores e de patrões que possam estar conversando sobre essa relação capital-trabalho, que ela é sempre complexa, né? Para não dizer que eu falei que trabalhador não entende as coisas, porque às vezes o Sodero falou que a gente tem que ter um linguajar simples com o trabalhador porque ele é bobo, ele não é inteligente, não é nada disso que eu quis dizer, né? Eu sempre lembro aqui nessa fase da minha aula, a primeira vez que eu atendi um trabalhador metalúrgico, eu advogava para os sindicatos metalúrgicos. Ele entrou na sala, sentou, perguntei o nome dele, fui fazer entrevista, e perguntei o que ele fazia na fábrica. Falei, o que você faz na fábrica? Ele falou, sou coquilheiro. Falei, o quê? Ele falou, coquilheiro. Gente, eu nunca tinha ouvido alguém falar que era coquilheiro. Então, para você entender que essa questão do palavreado, ele está muito relacionado com a atividade que você faz. Nós temos o juridiquês, e eles tinham lá o metalurgiquês. Né? Eu perguntei, o que você faz? Ele falou, eu sou coquilheiro. Eu falei, filho, querido, o que o coquilheiro faz? Ué, trabalha na coquilha. E eu continuei na mesma. Eu falei, mas o que é uma coquilha? E ele foi me explicando
o que era coquilha e tal. Então, esse linguajar, ele é muito importante para nós quando a gente trata com pessoas que não são do nosso ramo. A gente precisa, para manter o diálogo, para estabelecer o diálogo, que a gente pergunte, que a gente explique, que a gente conte direitinho, que a gente traça minúcias para a gente poder resolver isso. E sempre me perguntam, mas professor, o que é o coquilheiro? E eu digo, isso é tarefa de casa. Vocês vão entrar no Google lá, vocês vão descobrir o que é uma coquilha e o que é um coquilheiro. E depois vocês mandem mensagens para mim, para ver se vocês descobriram o que é um coquilheiro. Bom, eu falei para vocês que no Brasil nós temos a representação por categoria de trabalhadores, por categoria de empresas, e o que define isso é a atividade preponderante, a atividade econômica preponderante do empregador. E que nós descobrimos essa atividade preponderante através do CNPJ da empresa e do CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, aonde ela está estabelecida lá no CNPJ, na Receita Federal. Por que isso é importante? Mais uma vez, porque eu vou utilizar as normas coletivas referente a essa categoria. Então, se eu tenho um trabalhador da Johnson & Johnson, e está lá no CNAE da empresa Johnson & Johnson, que ela é química, eu só posso usar as normas relativas aos químicos. As normas coletivas relativas aos químicos. Se ele trabalha na General Motors, na Fiat, na Ford, na Volkswagen, eu vou usar as normas coletivas relacionadas aos metalúrgicos das montadoras. Isso para eu não errar na hora de escolher qual a norma coletiva que eu vou utilizar. Sodero, eu tenho um problema com norma coletiva. Eu já descobri. A empresa é metalúrgica, a empresa faz autopeças, então eu já sei que ela é da autopeças. Só que eu fui ao sindicato lá para pegar a convenção coletiva para usar e o sindicato não quis me entregar. Ou então quis cobrar para eu ter acesso. Bom, primeiro o sindicato não pode cobrar, né? Não faz parte, o sindicato não pode ter atividade comercial. Então não pode cobrar. Mas imagine que a gente está numa situação dessa. Aonde eu acho essa convenção coletiva? Lá no site do Ministério do Trabalho, no MTE, eu tenho lá uma janela, se vocês colocarem lá no Google, MTE Mediador, e vão estar registradas todas as convenções e acordos coletivos. Eles, para ter validade, eles precisam ter publicidade. E isso se dá através do registro lá no Ministério do Trabalho. Aí o site continua sendo o mesmo, embora o Ministério tenha acabado. Vocês vão colocar lá MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, e na frente vocês colocam mediador. Com o CNPJ do sindicato, que representa o trabalhador, vocês vão ver todas as convenções coletivas, as vigentes, as que não estão vigentes. E se vocês colocarem o CNPJ da empresa, se tiver acordo coletivo do trabalho, vocês vão ver lá também. Então, o site que faz essa avaliação. Mas, Sodero, você tinha falado da tal da categoria diferenciada. Imagine que eu trabalho lá na Johnson & Johnson, que você acabou de falar que é química, mas eu sou advogado. Empregado da Johnson & Johnson. Qual convenção coletiva que aplica? A dos químicos ou dos advogados? Porque eu sei que eu tenho uma lei que rege a minha profissão, que rege a advocacia, e eu sou categoria diferenciada. Aplico a convenção coletiva do trabalho dos químicos ou aplico a convenção coletiva do trabalho dos advogados? Grande dúvida. Primeiro, de fato, em tese, você é categoria diferenciada, porque você tem uma lei que rege a sua atividade profissional. Sodero, isso acontece com os médicos também? Acontece com os médicos. Com os engenheiros? Com os engenheiros. Tem lei específica que rege a atividade. Com os motoristas de caminhão, agora tem uma lei específica lá de motoristas. Mas
Eu posso aplicar a convenção coletiva dos metalúrgicos, dos advogados, ao invés dos químicos, porque eu sou da categoria diferenciada? Você só pode aplicar se a empresa ou o sindicato representante da empresa assinou o acordo ou convenção coletiva. Então, para saber se eu posso aplicar do advogado, a convenção coletiva dos advogados, eu preciso ver se o sindicato patronal lá da Johnson ou a própria Johnson assinou o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Se não assinou, embora eu seja categoria diferenciada, não posso aplicar, eu vou ser químico, vai aplicar a convenção dos químicos para mim. Perfeito isso? Gente, isso é muito importante, porque vira e mexe, a gente recebe no escritório alguém com essa dúvida. Uma outra questão muito importante que já apareceu muitas vezes para mim, trabalhadores que trabalhavam na indústria química e que eram torneiros mecânicos. Torneiro mecânico, numa determinada época no Brasil, era uma profissão que existia muito, né? Hoje já mudou um pouquinho, hoje fala do torneiro CNC, operador de célula, mas antigamente era torneiro mecânico e foi uma profissão muito conversada, muito falada, até porque nós tivemos um presidente da República que foi torneiro mecânico, né? Então as pessoas falavam para mim, Sodero, o torneiro mecânico é metalúrgico? A resposta é, ele é metalúrgico se ele trabalhar na indústria metalúrgica. Porque o torneiro mecânico não é uma profissão regulamentada por lei. Então, ele mexe com as coisas da metalurgia, ele mexe com o torno, que a princípio são atividades da indústria metalúrgica. Se ele estiver trabalhando na indústria metalúrgica, ele é metalúrgico. Mas se ele estiver trabalhando numa indústria química, ele é químico. Se ele estiver trabalhando numa indústria farmacêutica, ele é farmacêutico. Do ponto de vista da categoria. Então, vou aplicar para ele a convenção, o acordo coletivo respectivo. Então, algumas profissões a gente acha que elas são regulamentadas, mas elas não são regulamentadas. O torneiro mecânico é um que sempre perguntam para mim. Então, voltando ao texto aqui, empregado pode exercer profissão diferenciada. Nesta hipótese, independentemente da atividade desenvolvida pelo empregador, pertencerá o empregado à sua própria categoria. Agora, quanto à aplicação das normas coletivas, dependerá do empregador, e eu acrescento aqui, do sindicato representativo do empregador, ter participado da negociação coletiva. E aí eu tenho aqui súmula 374 do TST. Ela diz, empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo, no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. OJ, Orientação Jurisprudencial, 36, da Seção de Direito Coletivo do TST. Empregados de empresa de processamento de dados, reconhecimento como categoria diferenciada, impossibilidade. É por lei e não por decisão judicial que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador. Então nós temos aqui duas questões importantes. Primeiro, o empregado integrante de categoria diferenciada, para usar a convenção coletiva ou o acordo coletivo da categoria diferenciada, precisa que o empregador ou o sindicato representativo do empregador tenha assinado aquele documento como partícipe. Observem vocês que o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho são normas discutidas entre pares, entre pessoas que assinaram. Eu não posso aplicar a convenção e o acordo coletivo de trabalho, ainda que eu seja de categoria diferenciada, para alguém que não assinou. É como se eu tivesse um contrato querendo colocar terceiros naquele contrato sem que ele tenha assinado. Perfeito isso? Assim a gente não esquece. E a outra questão é um caso específico da OJ 36 da Seção de Direito Coletivo do TST, em que os trabalhadores de processamento de dados querem ser reconhecidos como atividade
diferenciada, ou como categoria diferenciada. E a decisão do TST é, vocês não são regulamentados por lei. Eu não posso ter uma decisão judicial que reconheça vocês como categoria diferenciada se a lei não os reconhece. Então, neste caso, aplica para vocês a representação da categoria feita na parte genérica, geral da lei, a atividade econômica desenvolvida pelo empregador. Então, se eu tenho um trabalhador de processamento de dados que trabalha para a indústria metalúrgica, metalúrgico. Para a indústria química, químico. Se ele trabalhar num hospital, trabalhadores da saúde. Perfeito isso? Assim a gente não erra. Porque a pior coisa que a gente tem é usar a convenção, o acordo coletivo errado, representar mal o empregado que entrega para a gente a vida dele na nossa mão. Se a gente tiver pela empresa não impugnar a convenção, o acordo coletivo usado de forma errada, equivocada. E prestem atenção, em especial nos metalúrgicos. Eu trabalhei muito tempo para metalúrgicos, então o metalúrgico está sempre na minha cabeça. Dentro da categoria dos metalúrgicos eu tenho subcategorias. Máquinas e equipamentos, montadoras, autopeças. Então eu preciso entender para não usar a convenção ou o acordo coletivo errado. Depois que eu usei, não tem jeito mais, o juiz não é bonzinho, capaz de falar, vou dar um tempo agora para o senhor juntar a norma certinha, porque você vai ter do outro lado um advogado muito bravo, dizendo que a documentação essencial deve ser juntada com a petição inicial. Está lá no Código de na CLT e também no Código de Processo Civil vigente. Bom, contribuição sindical obrigatória. Até a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, 13.467 de 2017, nós tínhamos o chamado imposto sindical. O que é o imposto sindical? É uma contribuição, nós temos várias contribuições sindicais, mas é uma contribuição sindical obrigatória. Ele é chamado contribuição, mas pelo simples fato de ser imposta, nós passamos a denominar, a alcunhar de imposto sindical. Está previsto lá no 579 da CLT, está em vigor ainda, o imposto sindical ainda está em vigor. Era compulsória, está escrito aqui, é compulsória, mas era compulsória. Devida independentemente de filiação, manifestação de vontade ou concordância do trabalhador ou empregador, e era devida pelo simples fato de você fazer parte de uma determinada categoria profissional ou econômica. Vocês sabem que até então, compulsoriamente, era devido pelo empregado um dia de trabalho por ano, independentemente se ele fosse filiado ou não à entidade sindical. Bastava fazer parte daquela categoria. Então, descontava do trabalhador, normalmente no mês de março, do pagamento do mês de março, um dia de trabalho do empregado. E do empregador, conforme a faixa do valor social da empresa, se descontava também um percentual. Era chamado imposto, era obrigatório. Ele traz uma porção de questões que devem ser observadas, mas a Lei 13.467 de 2017 tornou o imposto facultativo. Não acaba. Às vezes a gente ouve lá na grande mídia, acaba a contribuição sindical, né? Acaba a contribuição sindical obrigatória. Ela passa a ser facultativa e o trabalhador que quiser ter o desconto da contribuição sindical, ele tem que se manifestar previamente autorizando o desconto. Na empresa, tem que chegar lá e falar, eu quero que desconte um dia de salário para mim,
porque eu quero contribuir para o sistema sindical, quero contribuir lá na contribuição sindical, o chamado imposto sindical, previamente. Mostrar para vocês o que a lei trouxe. Olha lá. Artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato quando por este notificados. Então, entra agora, está grifado aí, negritado, desde que por eles devidamente autorizados. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão sob a denominação de contribuição sindical pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, negrito, com a nova redação dada pela lei da reforma, desde que prévia e expressamente autorizados. Então nós temos agora o antigo imposto que virou facultativo com prévia e expressa autorização do trabalhador. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissional, inexistindo este, na conformidade do exposto no artigo 591 dessa consolidação. Então, observem vocês que o sistema de imposto sindical que financiava os sindicatos impediu a compulsoriedade do desconto. Agora, o trabalhador previamente. E uma questão que a gente vai discutir na próxima aula, inclusive, é que artifícios utilizados pelos sindicatos de fazer assembleia que autorizava e tal, a justiça se colocou contra. A autorização precisa ser individual do trabalhador. Não serve para o Poder Judiciário, até agora, nas decisões que tenham acompanhado, que se faça assembleia da categoria, que se decida pelo desconto do chamado imposto sindical. Meus queridos, nós vamos terminando esse bloco, de novo, agradecendo vocês pela oportunidade que eu tenho de conversar com cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto que é importante a gente conversar sobre direito coletivo do trabalho, sobre democratizar essas informações que a gente foi colhendo ao longo do tempo. Agradecer o nosso pessoal da técnica aqui, que sempre com muita gentileza cuida da gente, ajuda a gente nessa exposição e tal. E queria dizer para vocês que estaremos aqui nas próximas aulas discutindo direito do trabalho, especificamente nesse modo, direito coletivo do trabalho. Um grande abraço e até mais.